Olá, amigos. Há uns dias atrás, a enorme rede varejista Magazine Luiza criou uma enorme controvérsia sobre nada mais nada menos que racismo. Mas eu fiquei surpreso ao ver que não era nada do que eu inicialmente imaginava. Caso não saiba do ocorrido, a Magalu lançou uma propaganda de treinamento para sabe sei lá o que, não é importante, mas o que chamou a atenção de todo mundo foi que eles decidiram combater o racismo sendo racistas. O programa de treinamento diz que apenas negros podem participar, para ampliar a voz de sua negritude. Eu não vou entrar aqui em nenhum aspecto legal, nem sei se existe leis contra isso, mas eu quero focar na reação que o Brasil teve contra a lacrada colossal da Magalu, e de como isso deixou óbvio que o Brasil não é um país racista, independente do que o seu professorzinho ou militante digam. A prova disso é que toda vez que algum caso de racismo vem à tona, como o caso da Magalu, ou da de uns meses atrás com o do motoboy, mostra que os brasileiros não toleram esse tipo de comportamento e abominam casos como esse. Dá até para dizer que somos sensíveis demais nesse ponto e reagimos de uma maneira desproporcional às vezes. Mas isso apenas reforça o que eu disse, que o brasileiro em média não tolera racismo. Mas o que foi interessante sobre esse caso do Magazine Luiza foi que levantou a questão do chamado racismo reverso. Eu odeio esse termo. Mas eu pergunto, você que está me assistindo, você acredita que racismo é errado? Independente se for contra negros, ou contra brancos, ou contra asiáticos, ou contra índios, ou contra seja lá quem for? Se você respondeu que sim, então meus parabéns, você é uma pessoa normal. Se você respondeu que não, temo que você tenha um caso sério de esquerdopatia. Porque racismo reverso é um termo que foi inventado pela esquerda e sempre foi utilizado como uma piada, como se fosse impossível um caso de racismo ser cometido contra brancos. O melhor exemplo disso é o tweet de ninguém mais ninguém menos que Felipe Neto, que em sua infinita sabedoria diz que se o preconceito for contra negros, então é racismo. Mas se o preconceito for contra brancos, então não é racismo. E se você não entende isso, é porque você é racista. Sabe o termo ódio do bem? Esse é um caso de racismo do bem. Mas existe um nome para isso, você sabia? Se chama teoria crítica de raça. E de uma maneira reduzida, é bem aquilo que o Felipe Neto disse. Caso de racismo é sempre uma via de mão única. Ou seja, brancos contra negros e nunca o contrário. Que a sua branquitude, ou seja, apenas o fato de você ser branco, já te faz um racista. E como isso deve ser desconstruído. Se você está enojado com isso, saiba que essa é a mentalidade que a esquerda ensina para nossas crianças nas escolas. E é o que é promovido por empresas bilionárias como Magazine Luiza. E sabe o que acontece quando uma geração inteira de desmiolados são radicalizados por essa maldita doutrina? Protestos pacíficos, é claro. Basta você ver as notícias escabrosas vindas dos Estados Unidos e você verá as consequências lógicas da mentalidade do Felipe Neto. Onde, em Portland, um branco apoiador de Trump foi assassinado no meio da rua por puro ódio racial e todo o movimento Black Lives Matter celebra sua morte. Mas isso não é racismo porque ele era branco. E mesmo sem apelar para esse radicalismo dos protestos pacíficos, o que a Magalu fez é algo que já está sendo feito há muito tempo por quase todas as grandes empresas ou corporações. Nos países mais progressistas, isso é regra e não é exceção. Mas como eu disse antes, o brasileiro médio absolutamente abomina essa ideia. Racismo é errado independente de quem contra quem. O Brasil é e sempre foi um país bastante miscigenado. E diferente dos outros países, onde essa diversidade causa problemas, no Brasil, isso simplesmente é como as coisas são. E se você for olhar para a nossa história, quem venceu a Batalha dos Guararapes e expulsou os invasores holandeses foram os brancos portugueses, os negros africanos e os indígenas nativos. E quem sabe história sabe que essa vitória foi o que gerou a noção de identidade nacional. A ideia de Brasil foi forjada no aço, suor e sangue derramado dessa vitória. E, curiosamente, essa batalha também foi a criação do Exército Brasileiro. Mas enfim, é por isso que qualquer movimento nacionalista brasileiro deve sempre reconhecer esse fato. Qualquer tentativa de separar essa união é uma ameaça ao Brasil e o povo brasileiro. Toda essa retórica irá apenas criar tensões raciais onde não existiam e as consequências, bem, apenas vejam os Estados Unidos. Eu peço que inscreva-se, compartilhe e lembre-se sempre. Brasília de Lenda Este e viva Cristo Rei!